Apesar da tentativa de blindagem do governo, hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro aprovou o requerimento para a convocação do general Gonçalves Dias. O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Lula apareceu em imagens ajudando manifestantes no Planalto. A aprovação aconteceu depois de um acordo entre a base do governo e a oposição. Os itens 13 a 19 tratam, por diversos deputados, da convocação do general Marco Edson Gonçalves Dias. Os itens 20 a 24 da convocação do senhor Saulo Moura da Cunha. E conforme foi colocado aqui, extra pauta, a convocação do coronel Jean Lawande Júnior. Então estão em apreciação esses requerimentos. Aqueles que forem a favor da aprovação permaneçam como se encontram. Está aprovado. O Silvio, conta aqui pra gente que acordo foi esse, porque na semana passada a convocação de G. Dias foi rejeitada por 20-10 na CPMI do 8 de janeiro e hoje parece uma votação simbólica, inclusive, que aprovou a convocação do ex-GSI. O que aconteceu no bastidor, hein? É importante a gente olhar um pouco em retrospecto, Paula. Primeiro, aquela sessão, essa que você se refere, aconteceu na terça-feira. No dia seguinte, o jornal Folha de São Paulo trouxe mais uma informação, colocando as digitais do general G. Dias naquele documento adulterado. Ele teria omitido informações ao próprio Congresso Nacional de riscos de ataques. Esses informes chegaram na sexta-feira, no dia 6, para as autoridades. E os documentos, como o jornal Folha de São Paulo mostrou, foram adulterados, eles foram ajustados. Então, já está muito claro que há uma DNA dele em falsificação, adulteração, ajuste, não sabemos, vamos esperar as investigações. O segundo ponto, e aí, Paula, eu me recordo, por exemplo, de uma declaração do senador Espiridião Amin, de Santa Catarina, que integra, inclusive, a comissão, e ele tratava justamente desses dois episódios, da blindagem na terça-feira, da interferência do governo. Flávio Dino, o próprio presidente Lula solicitaram ao Randolph, numa reunião na manhã daquela terça-feira, não podemos, temos que cozinhar um pouco mais, temos que esperar um pouco mais para que o G. Dias vá a essa CPI, para a gente entender como é que está o estado de espírito dele. E aí no dia seguinte veio mais esse terremoto, lembrando que o jornal O Globo já havia revelado a adulteração, falsificação de documento uma semana antes. E o senador Espiridião Amin disse assim, olha, é como uma represa, você tenta represar, mas a água é tão forte que ela vaza pelos lados. Foi a analogia ali que ele utilizou. E é isso que aconteceu. Por quê? Na sequência, você tem a possibilidade de um depoimento do G. Dias na Câmara Distrital, onde também funciona uma CPI para investigar o 8 de janeiro, na quinta-feira desta semana. Ou seja, ele seria ouvido de uma forma ou de outra. E aí, como ficaria o papel da CPMI do dia 8 de janeiro, dos senhores deputados e senhores senadores? Ficaria ainda mais claro que eles tentaram impedir o G. Dias de falar alguma coisa. Então, eu acho que são esses dois pontos que deixam claro que a sociedade quer saber o que esse general tem a dizer. Então, é como disse o senador Espiridião Amin, Paulo, a água vazou pelos lados e não há mais como tampar, não há mais como segurar. É isso aí, Augusto. Pelo visto, pegou mal para o governo. Eles tiveram que recuar, então, aceitar o requerimento para convocar G. Dias, uma vez que ele vai depor nesta quinta-feira na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é uma CPI também que apura os atos do 8 de janeiro, uma CPI apartada da CPMI que ocorre no Congresso. Olha, Paulo, a gente tem repetido isso aqui, vale a pena reiterar, né? CPI ou CPMI, ou você impede a instauração, ou a verdade começa a aparecer e a água vaza. Não adianta. Por quê? Eles iam, nas próximas sessões, já que a presidente, que é a relatora, que incompetência, que coisa espetacular, que era a pergunta do Trump, pergunta outras coisas, todos estão liberados. E aí é pertinente a pergunta. Olha aqui, eu quero saber por que o G. Dias passou a subitamente trabalhar como guia de turismo, né, para facilitar a vida dos depredadores do Palácio do Planalto. Da mesma forma, não adianta tentar blindar o Flávio Dino,
porque se estiverem em juízo, os oposicionistas vão dizer, olha aqui, tem esse vídeo. Mostra o vídeo no celular. Olha aqui, ele está dizendo que viu. E agora diz que não viu. Ele está mentindo. Uma das coisas, precisamos apurar a verdade. Afinal, estamos no país que resolveu que é possível separar verdade e mentira em tudo. Então, se o cara está com duas narrativas, né? Uma delas é mentirosa. Então, todo mundo vai acabar sendo convocado por esta CPMI ou pela CPI de Brasília, que vai ganhando importância. Né? Alguém que nós entrevistamos chamou atenção para a CPI do... O Alexandre Garcia. Alexandre Garcia chamou atenção para essa CPI. Verdade, eles estão convocando e conversando. Não adianta segurar a verdade. Você pode segurar por um tempo. Agora, com esta relatora, eu imagino o nível, então, dos outros 4 maranhenses que mandaram para lá defender o chefão. O cara passa 50 anos no Partido Comunista do Brasil e deixa de ser. Quer dizer, essa é outra conversão espetacular. Ele não é mais comunista, ele agora é socialista, né? Partido Socialista. O Flávio Dino é mentiroso, todos os outros são. Vão mostrar o Flávio Dino mentindo sobre as cidades do Maranhão, que iam sair da pobreza e tal. Ele não escapa disso. E quanto mais o governo tenta impedir, mais evidente fica que não houve golpe coisa nenhuma. Isso é uma piada. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.